Olá, pessoal! Esse vídeo ele é voltado especialmente para as minhas alunas e meus alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, da Faculdade de Direito, da disciplina Filosofia Jurídica. Mas todos vocês são muito bem-vindos ao meu canal, podem assistir aos vídeos, podem deixar seus comentários, suas críticas, perguntas, que na maior brevidade possível eu respondo, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula, do semestre de Filosofia Jurídica, e nós vamos estudar, nesse primeiro encontro nosso, as origens do positivismo jurídico. Nós vamos entender o seguinte, que as origens do positivismo jurídico, ela coincide, o estudo das origens vai coincidir com a formação do Estado moderno. Então, nós vamos entender, para entender, nós temos que conhecer, a partir de alguns pressupostos e ter em mente alguns conceitos. Então, eu trago para vocês já, nesse primeiro momento, o conceito de positivismo jurídico, segundo Norberto Bobbio, em sua obra O Positivismo Jurídico, que é uma obra que nós vamos usar bastante nesse nosso curso. Então, segundo Bobbio, o positivismo jurídico nasce do impulso histórico para a legislação. Se realiza quando a lei se torna fonte exclusiva, ou de qualquer modo, absolutamente prevalente, do direito, e seu resultado último é representado pela codificação. Então, segundo Bobbio, o positivismo jurídico ele nasce desse impulso histórico para a legislação, se realiza quando a lei se torna fonte exclusiva do direito e seu resultado último é representado pela codificação. Em síntese, o impulso pela legislação nasce da dupla exigência de pôr ordem no caos do direito primitivo e de fornecer ao Estado um instrumento eficaz de intervenção na vida social. Aqui nós podemos perceber, então, a necessidade de se ter uma norma posta para que se restabeleça ou se estabeleça a harmonia social. Então, esse é um dos pressupostos para a gente compreender as origens do positivismo, qual foi a necessidade de nós termos um sistema positivo, positivado, positivista. Então, eu quero que vocês entendam também que essa compreensão histórica da evolução do positivismo jurídico, ela demanda de nós alguns pontos, alguns pressupostos, como eu disse para vocês, que eu trouxe para vocês alguns. O primeiro é que a gente tem que ter a noção, de que existe um positivismo clássico, um positivismo tradicional. E também, com a evolução, nós temos um outro positivismo, que é um positivismo crítico. E esse positivismo jurídico clássico, ele é fruto de uma ideologia mais ampla, que é chamada positivismo. Qual que é o objetivo? O objetivo desse positivismo? O objetivo é tratar as ciências humanas com os mesmos métodos que se utilizava para entender, para estudar as ciências naturais, ciências exatas. Mas como essas ciências exatas, ciências naturais, eram tratadas? Qual a metodologia que se utilizava para compreendê-las? Qual o método dessas ciências? As ciências exatas, elas funcionam pelo método descritivo, ou seja, elas se limitam a descrever fenômenos. Então, entendia-se que havia necessidade de descrever também as ciências sociais a partir desse método, de compreender as ciências sociais a partir do método descritivo. Assim, o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham em mente é que a gente deve compreender é que o positivismo jurídico, enquanto método, ele era puramente descritivo. Então, ele se limitava a descrever, no caso, os fenômenos sociais. O segundo ponto que é importante a gente entender é quem é o autor que representa essa teoria, quem é o pensador que vai explicar essa teoria do positivismo jurídico. Nós temos um grande autor que é o Hans Kelsen. Então, ele é um autor austríaco, ele é um pensador do positivismo jurídico tradicional, e ele escreveu toda a sua teoria e a sua obra está consolidada, seu principal pensamento, na obra chamada Teoria Pura do Direito. Depois eu vou fazer algumas considerações para você sobre o pensamento de Hans Kelsen, que inclusive é esse da foto da nossa aula, da chamada da nossa aula. O terceiro ponto que a gente tem que ter para compreender é que o positivismo jurídico tradicional,
Enquanto ideologia, ele defendia o direito livre de qualquer valor, independente do valor. Então, não podia ter agregado ao direito economia, moral, ética, nem a justiça, nem o valor justiça poderia estar agregado ao direito. Um quarto ponto é compreender que o positivismo jurídico, ele defendeu o direito enquanto sistema hierárquico de normas, ou seja, o jurista, em sua tarefa científica de descrever a ordem jurídica, e o juiz, em sua tarefa de aplicar a lei, eles têm que estar livres de qualquer influência, de qualquer valor sobre o direito. Não pode ter influência da política, como eu falei para vocês, da moral, da economia, da religião. Não pode estar tampouco influenciados pelo valor justiça. E o quarto ponto que a gente tem que entender para estruturar a ideia das origens do positivismo é a construção escalonada de ordem jurídica. O que significa essa construção escalonada da ordem jurídica? Uma das grandes contribuições do positivismo jurídico para o pensamento jurídico ocidental, em especial, é o que o direito passa a ser visto como um sistema hierárquico de norma. Por isso, o nome é construção escalonada. Então, nós vamos ter normas superiores, normas inferiores. E as normas inferiores, elas vão retirar das normas superiores a sua validade, a sua fundamentação. Então, nesse sistema hierárquico, a norma hierarquicamente inferior, ela retira seu fundamento de validade da norma hierarquicamente superior e assim sucessivamente. Como, por exemplo, nós temos a nossa pirâmide, nós temos a pirâmide de Kelsen e nós temos no ápice da pirâmide de Kelsen a Constituição. Então, a norma principal está no topo, enquanto que as normas infraconstitucionais, elas estão na base. Essa ideia de construção escalonada, ela foi mantida mesmo depois que o método e a ideologia foram abandonados. Então, essa ideia de construção escalonada, ela permaneceu. Então, abandonou-se o método puramente descritivo, a ideologia livre, pura de valor, mas manteve-se a ideia de uma construção escalonada da ordem jurídica. Isso a gente tem que entender em qual contexto. No contexto, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, no contexto em que a Alemanha também tinha o Holocausto, tinha aquelas práticas contra os direitos humanos, e a partir dessas práticas, que ainda que elas fossem legais, estivessem pautadas pela lei, elas feriam determinados valores do ser humano. E a partir do momento que a gente começa a pensar, a criticar essa legalidade restrita, nós começamos a pensar que a norma ela deve ser interpretada também. Então, nós começamos a reconhecer determinados direitos, depois da Segunda Guerra Mundial, e começamos a reconhecê-los nas constituições. Então, esse é um outro ponto fundamental para a gente entender a evolução da origem do positivismo jurídico. Isso porque tudo aquilo que a Alemanha fazia, por exemplo, era considerado legal, estava previsto na lei. Então, ou seja, basta estar previsto na lei para ser uma norma válida, para ser uma norma legítima? Basta a previsão em lei? Porque, em regra, para o positivismo clássico, basta. Então, a partir dessas questões, começa-se a criticar esse positivismo. Então, o Holocausto, de certa forma, ele estava baseado na legalidade. Então, se somente descrever o ordenamento jurídico alemão, se houver apenas uma descrição, utilizar-se do método descritivo para compreender o ordenamento jurídico alemão, nós vamos ver que todas aquelas ações, elas estavam pautadas na lei, estavam fundamentadas na lei. Estava-se, então, diante, nesse período, do positivismo jurídico. Era o direito livre de valor. Após a Segunda Guerra Mundial, entramos em um período chamado constitucionalismo, que se caracteriza por reconhecer esses direitos fundamentais como normas, abrindo então um diálogo entre a moral e a justiça.
se apresentando também totalmente compatível com aquela ordem escalonada, porque os direitos fundamentais eles estão previstos na Constituição, no topo do ordenamento jurídico, e eles servem como controle para que o legislador ele não elabore leis extravagantes ou leis infraconstitucionais que vão ferir os direitos fundamentais que estão no topo. Então, ele serve como controle de conteúdo da lei. Os direitos fundamentais previstos na Constituição servem como controle do conteúdo da lei. É nesse contexto que surge, então, o positivismo crítico, ou também chamado pós-positivismo. É importante fazer algumas considerações em relação a Kelsen, como eu disse para vocês. Porque é o seguinte, para ele, né, no seu capítulo final da teoria pura, a escolha que o juiz faz quando ele está diante de uma decisão, está diante de um caso difícil, é uma escolha subjetiva. É um ato de política jurídica. Não é um ato completamente pré-determinado pela norma jurídica. O que o jurista, por exemplo, os aplicadores da norma, o advogado, o juiz, quando eles vão aplicar a norma, então eles vão aplicar a partir dessa percepção, a partir dessa noção. E o jurista, o que ele pode fazer, na verdade, o jurista, enquanto um legislador, é colocar uma moldura. Ele pode colocar alternativas possíveis de interpretação para aquela lei. Então, mas a escolha de qual é a interpretação mais adequada, ela vai ficar na mão do juiz. E o juiz, ele vai ter como um critério uma política jurídica. Não existe, na verdade, não existe um controle a partir de um raciocínio jurídico lógico para poder aplicar nessa decisão dele, nesse critério utilizado por ele. Mas Kelsen, ele não acreditava nesse controle, né, para o juiz em suas decisões. Ele acreditava que o controle ele deveria partir de cortes. Então, seria um controle institucional, as cortes recursais, por exemplo. Então, logo, o critério para escolher dentre as várias interpretações possíveis situadas dentro daquela moldura é a vontade prática do juiz. E isso fica claro quando, em determinadas decisões, o juiz interpreta de forma a atender a finalidade da norma e, em outras decisões, ele aplica a norma de acordo com o seu texto estritamente da forma como ele está. Então, tem algumas situações que o juiz vai dar um sentido, vai aplicar a norma segundo a sua finalidade e outra ele vai simplesmente aplicar a norma segundo o seu texto legal, que é o que nós chamamos, né, de lei seca. Mas a primeira impressão que a gente tem quando a gente faz essas considerações acerca do pensamento de Hans Kelsen é que Hans Kelsen, será que ele era mesmo um positivista? Por que eu falo isso? Porque a partir das questões que eu expliquei para vocês sobre o que é o positivismo, e Kelsen ele traz essa possibilidade de interpretação da norma, isso faz com que Kelsen deixe de ser um positivista? A resposta é não, não deixa, porque para caracterizar, né, se um pensador é positivista ou não, não basta só essa questão se ele admite ou não admite a interpretação da norma. Para a gente entender se um autor ele é ou não positivista, a gente tem que entender se ele acredita na norma como algo posto pela vontade do homem. Se ele entende que a norma ela é fruto da vontade deliberada do homem, ele é um positivista. No entanto, por outro lado, nós vamos ter os não positivistas, que são aqueles que entendem que a norma ela é fruto da vontade de Deus, ela é fruto da natureza, e não necessariamente da vontade deliberada do homem. Essa é uma das diferenças entre os autores positivistas e os autores não positivistas. E dentro dessa percepção, dessa noção de que para ser positivista você tem que entender a norma como algo posto pela vontade do homem deliberadamente, se você partir dessa noção, você vai concluir que Kelsen era positivista sim, porque ele parte do pressuposto que a norma tem que ser posta e tem que ser fruto da vontade do homem.
Então, no caso, né, o positivista, por exemplo, pode dizer que o direito é injusto, que o direito é imoral, mas ele não pode dizer que o direito não existe pelo fato dele ser imoral, pelo fato dele ser injusto. O direito não vai deixar de existir. Ainda que o positivista, aquele autor positivista, ainda que ele entenda que a norma é injusta, que o direito é injusto, é imoral, o direito não deixa de existir por esse simples fato. Diferente dos autores não positivistas, porque no caso dos autores não positivistas, se eles entenderem que a norma é injusta, que a norma é imoral, eles podem não reconhecê-la como uma norma jurídica e não cumpri-la. Se eles não cumprem essa norma jurídica, por eles entenderem que ela, se eles não cumprem essa norma, que eles entendem que ela é imoral, que ela é injusta, que ela não é uma norma jurídica, eles entendem que não pode sofrer nenhuma punição. Então, a punição ela só seria cabível naquelas situações em que a norma é uma norma jurídica. Então, o que a gente vai concluir dessas questões? No caso, né, dos autores não positivistas, eles vão dizer o fato de o direito ser injusto e imoral, ele não é jurídico, ele não vale como direito. Logo, o desrespeito dessas regras não vai justificar uma punição, não vai validar uma punição. Para eles, deve haver uma correspondência da norma ética com a norma jurídica. E aí nós vamos ter um outro autor influenciado por Kelsen, que é o Hart, que é um outro autor que nós também vamos utilizar no nosso curso. Para ele, todas as normas têm uma textura aberta, porque a norma é linguagem, e a linguagem ela tem essa textura aberta, ela permite essa interpretação, ela permite ter sentidos diferentes, e o sentido ele vai ser fixado pelas pessoas que o aplicam, e vai variar no tempo e no espaço. Um exemplo que a gente pode ter do sentido da palavra, né, do sentido da linguagem, como ele vai variar no tempo e no espaço, é no caso aqui em Minas Gerais, a palavra trem. O que significa? Qual é o sentido da palavra trem aqui em Minas Gerais? Será que é o mesmo sentido aplicado no mesmo sentido que as pessoas do Espírito Santo têm? As pessoas do Amazonas têm? Porque aqui para nós, como vocês sabem, tudo para a gente é trem. Quando a gente quer substituir qualquer uma outra palavra, a gente usa a palavra trem. E outro exemplo mais próximo, né, do direito é o conceito que nós tínhamos no direito penal de mulher honesta. Que mulher honesta, o sentido que se dava a essa palavra é que era uma mulher casada ou uma mulher solteira virgem. Só que esse termo, mulher honesta, ele foi perdendo seu sentido de mulher virgem e de mulher casada. Então, essa é a variação do sentido, né, da linguagem no tempo e no espaço. Então, para Hart, e esse espaço de interpretação, essa possibilidade em que vai permitir o juiz de interpretar a norma, ela é eventual, como para Kelsen também, é um espaço de interpretação de discricionariedade. O termo que Hart vai utilizar é que é aquele espaço de interpretação, aquele momento em que o juiz pode interpretar a norma e não aplicá-la conforme ela está escrita, que cabe ao juiz naquele momento interpretar, é um chamado espaço de discricionariedade. Ao passo que para Kelsen é chamado de política jurídica. E esse espaço é um espaço que vai surgir quando o juiz estiver diante de casos considerados difíceis. Então, que ele vai precisar recorrer a instrumentos para interpretar a norma. E aí, a partir, né, do que Hart pensa, nós vamos ter outros juristas, outros filósofos interpretando e criticando esse posicionamento. Nós vamos ter Alexis, Dworkin, outros autores que vão fazer uma crítica, uma contra-argumentação ao pensamento deles. Mas para nossa aula de hoje, esse é o espectro, né, o que eu queria trazer para vocês, da evolução, de como era a ideia do positivismo originária, que era aquela regra do direito posto, que deveria haver um direito para uma norma, para poder
regulamentar, trazer uma estabilidade social. E essa norma, ela não basta, né, a evolução, né, a aplicação do positivismo, ela mostrou que a simples positivação da norma, ela não é suficiente para trazer essa estabilidade social, como ficou demonstrado pelo Holocausto e pelas práticas da Segunda Guerra Mundial, e que então nós tivemos que repensar esse positivismo. E nós tínhamos que dialogar com essa norma posta outras questões como a ética, como o valor, e não aplicar a norma como ela estava simplesmente, porque isso estava gerando o quê? Abuso de poder, violações aos direitos, isso tudo sob a égide da lei. Certo? Entenderam? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem os comentários de vocês, ou me procurem nos nossos canais de comunicação da instituição, que eu estou às ordens para explicar. Vou disponibilizar uns textos para vocês também, para poder dar uma maior, para aprofundar um pouco mais nessa matéria, viu? Então, muito obrigada e um abraço para todos e todas.